Olá, caríssimos. Vamos para mais um momento de reflexão, mais uma vez. Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, da nossa querida Joana de Ângeles. Bom, selecionamos para hoje o capítulo 121, que começa nos trazendo a seguinte orientação: ouve com serenidade sempre que a tal sejas convocado. Ler o que ela nos traz nos auxilia a não perder em cada palavra o seu sentido. Ouvir é uma arte. Nós sabemos disso. Uma virtude até. Tanto que nós espíritas sabemos que em determinados momentos, em determinadas situações, em determinadas experiências reencarnatórias, não ouvir ou a surdez vem dentro desta proposta de aprendizado do ouvir. Aprender a ouvir. Aprender a ouvir em outros níveis. Não apenas a fala. Não apenas aquela fala que nós temos acesso. A verbalização. A comunicação verbal, melhor dizendo. Mas Joana nos convoca neste processo de ouvir, de estar de prontidão para ouvir, a uma postura virtuosa, sabemos nós, que é a postura da serenidade. Se ouvir é um ato de paciência, de amor, de caridade até ao próximo, ouvir com serenidade é um ato de paciência, de caridade, de misericórdia para conosco. Por que isso? Porque a postura de mansuetude, a conquista da mansuetude e a serenidade, a exteriorização da serenidade depende dessa conquista, não é um ganho para o outro, é um ganho para si. Então, é uma atividade a que somos convidados, melhor dizendo, por Joana de Ângeles, ou orientados a desenvolvermos tal postura por ela, porque o ganho não é só do outro, o ganho é primordialmente nosso. Se ouvir é uma arte, ouvir com serenidade é a busca da perfeição desta arte. E isso são coisas que nós que nós temos a oportunidade de exercitar no dia a dia, no contato com o próximo. A grandeza da importância, a importância do próximo na existência, na nossa existência, na existência de cada um. Porque é o próximo que me possibilita esse exercício constante de exteriorizar aquilo que eu já trago, aquilo que eu já conquistei e aquilo que eu preciso conquistar. Ou seja, a oportunidade de exercitar as virtudes em mim. Então vamos caminhar com Joana. Se ela nos pede para ouvir com serenidade sempre que for convocados, não é a qualquer momento. Por isso que eu chamei a atenção para a prontidão. Não é algo que você tem que fazer o tempo inteiro, mas que você tem que ter essa prontidão de, neste momento em que você é convocado a ouvir alguém, ouvir uma palestra, ouvir um discurso, ouvir um seminário, ouvir um bebê, ouvir um idoso, ouvir alguém que pede alguma coisa, que pede alguma informação, por exemplo, ter essa prontidão, essa postura de mansuetude. Bom, aí
aí vem as dicas, né? Já que é um exercício, é uma atividade, a mentora nos traz dicas, passos, para que a gente possa, nesse exercício diário, a gente possa ir desenvolvendo esta arte. Então, ela nos diz o seguinte: permita que o outro conclua o pensamento, não antecipando conclusões certamente incorretas. Por que incorretas? Porque a conclusão é do outro. Independente de estar correta ou incorreta, permitir que o outro conclua o próprio pensamento é uma realidade. É o outro quem está falando. Mesmo que você já saiba de antemão o que ele está dizendo, o que ele quer dizer, permitir que ele o faça no seu tempo, na sua condição, é um exercício de serenidade. Nos possibilita, né, na verdade, repetindo aqui, a desenvolver, a ampliar a nossa capacidade de escuta e a nossa postura de serenidade. Por isso ela vem orientando passo a passo. E é um respeito ao outro. Tá, mas a gente faz isso? Não. A gente não faz isso sempre. Na correria do dia a dia, e é exatamente a justificativa que nós utilizamos, na correria do dia a dia, na pressa, no pouco tempo que nós disponibilizamos ao outro ou ao processo de escuta do outro, muitas vezes a gente atropela. Isso diz muito mais da gente do que do outro. Mesmo que a gente tenha as justificativas mais plausíveis possíveis, ainda assim é desrespeitoso com o outro e conosco nesse processo de desenvolvimento. Bom, nem todos sabem expressar-se com rapidez e clareza. Olha, o esclarecimento, já que a gente está falando de justificativas, né? Eu tenho as justificativas para ter pressa, para atropelar o pensamento ou a fala do outro. Joana nos traz, nos posiciona como responsáveis pelo outro, nos lembrando que nem todos estão na mesma condição. E, na verdade, o desenvolvimento, chegar a essa conclusão de rapidez de pensamento, de rapidez de raciocínio e de fala, depende desse exercício. Desse exercício de falar, de verbalizar e de ter alguém que escute, né? E aí a gente entende que, às vezes, mesmo nós que falamos mais rápido, desenvolvemos raciocínio mais rápido e muitas vezes, e eu estou fazendo isso agora, atropelamos. Ah, o tempo é pequeno, o tempo é curto, então você precisa falar mais rápido. E a gente atropela a audição do outro também. Porque da mesma forma que a fala é diferenciada, a audição é diferenciada também. Tem pessoas que, quando você começa a falar mais alto e mais rápido, elas simplesmente não dão conta de acompanhar o raciocínio. Então tem um padrão aí que, na verdade, a gente precisa alcançar e que só é possível alcançar com este exercício, o exercício de escutar e o exercício de falar, né? A partir do momento que a gente vai percebendo, ou que a gente fala muito lentamente, se arrastando, dislexicamente, ou rapidamente, esqueci o termo, hiperativo, né, na fala, uma verbalização hiperativa, também não é bom. Viu como distingue, como faz uma diferença grande? E à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai sentindo e a gente vai entendendo. Percebe como fica mais fácil quando a gente encontra uma cadência e quando a gente segue essa cadência? Como no começo de uma exposição, de uma fala, a gente sempre começa um pouco mais agitado ou um pouco contido, dependendo do perfil. À medida que a gente vai avançando e vai ficando mais tranquilo, a fala flui, a audição flui, o ouvir também começa a fluir, você começa a compreender o outro à medida que você vai permitindo que ele encontre seu tempo e seu ritmo. E aí vai ficando mais fácil para todos. Voltando, neste exercício, nesta atividade que Joana nos propõe de desenvolver a nossa capacidade de escutar o outro,
e de fazê-lo com serenidade. Então vamos avançar mais um pouco. Lá vem Joana e nos diz: escuta, portanto, com boa disposição, relevando as colocações e palavras indevidas, assim buscando entender o que ele te deseja expor. Mais um chamado para as nossas limitações, as nossas dificuldades, os nossos defeitos. Durante essa arte de escutar, esse movimento, essa atividade de dar espaço ao outro, para que o outro fale e para que a gente escute. Todos nós fazemos isso, infelizmente. Se tem na fala do outro um maneirismo, sempre tem, gente, sempre tem, que a gente percebe que nos incomoda. Às vezes você está ouvindo uma exposição boa, uma fala boa, uma orientação boa, um esclarecimento, mas você está prestando atenção quantas vezes a pessoa repetiu uma determinada palavra, uma determinada expressão que ela usa e que te incomoda. Porque se não te incomodasse, fluiria naturalmente. Então, isso é defeito, não é virtude. Ah, eu sou inteligente, eu presto atenção. Não, é virtude, é desrespeito, é dificuldade com o outro. E se você tem dificuldade com o outro, com a condição do outro, isso diz mais de você do que do outro. Porque voltando lá à primeira frase da Joana, por isso hoje a gente está indo ponto a ponto, ouve com serenidade. Ouve é uma atividade, ouvir é uma atividade que você vai usar com o outro. Mas a postura de serenidade é uma atividade que você vai exercer consigo, mesmo que isso seja base da convivência com o próximo. Mas diz de si, muito mais de si. É uma conquista sua para si, assim como a própria arte de ouvir. Porque se você está tendo dificuldade, você nem entendeu ainda que escutar é uma arte, que ouvir é uma arte, é uma virtude que precisa ser desenvolvida. Que, na verdade, o mal ouvir nos causa, danos que depois nós teremos que responder por ele junto a nós mesmos. Isso eu estou dizendo nas limitações que a gente pode se colocar, desenvolver. Ao invés de desenvolver a arte, de desenvolver a capacidade, de ampliar a capacidade, a gente vai restringindo algo que nós já temos, uma habilidade que o ser humano possui, que é a da escuta. Bom, aí, chegando nesse ponto, Joana vai trazer nessa possibilidade de escutar algumas coisas que nos causam danos, mas que a gente pode, na atividade de escutar, de ouvir, a gente já pode aprender a filtrar. Então, trazendo a audição, a escuta como uma capacidade, uma habilidade, melhor dizendo, do indivíduo, que ele pode, inclusive, escolher o que ele vai ouvir, como ele vai ouvir e como que ele vai lidar com o que ele está ouvindo. Ela nos diz o seguinte: se te acusa, a fala do outro te acusa, procura a raiz do mal e a extirpa. Se é uma fase acusatória, uma fala acusatória, procura escutar onde está a raiz para extirpá-la. Por quê? O diálogo deve sempre transcorrer sem azedume, deixando saldo positivo. Olha que interessante, quem já teve aquelas discussões calorosas que começam num diálogo, entra numa discussão calorosa e depois alcança aquela brandura do entendimento, sabe muito bem o que Joana está dizendo aqui.
Porque se você consegue escutar, mesmo que te fira o que o outro está dizendo, e você traz, aí a importância da serenidade que está na primeira frase que ela diz. Você consegue escutar, você consegue chegar à raiz do problema, você consegue procurar resolver o problema e não transformar o diálogo num combate, e sim numa proposta de entendimento, né? Eu falo, você fala, eu escuto, você escuta, e aí você vai tentando trabalhar essas questões, por isso é uma arte, até alcançar aquele patamar do entendimento, do esclarecimento de uma determinada situação e do entendimento. Olha a beleza e a grandeza desse minúsculo texto nos orientando nesta atividade específica de ouvir, que todos nós achamos que dominamos. E aí a gente entende no que Joana nos traz que tem muito a aprender ainda. E segue a companheira. Se te esclarece ou ensina, absorve a lição. Então, se é um diálogo, se é uma fala que é esclarecedora, que te ensina algo, absorve, guarda, arquiva nas posturas, no conhecimento adquirido. Se acusa alguém, diminui a intensidade da objurgatória com expressões de conforto ao ofendido. Adentrando na arte da escutatória, a arte da indulgência, a virtude da indulgência. Olha que bacana. Então, Joana nos orienta, se a fala, se o que você está ouvindo, ele procura acusar alguém, você ou qualquer outra pessoa, o que você pode fazer se você não consegue mudar o teor da conversa, se você não consegue esclarecer o outro, se você não consegue avançar no perdão, na mudança de postura, ao menos procura usar da indulgência amenizando as acusações ou as expressões utilizadas ao ofendido. Por que é uma arte? Por que é um grande ensinamento? Por isso, trazido por um espírito, né, do teor de Joana de Ângeles, uma mentora, não só de Divaldo, mas de todos nós da população brasileira e da humanidade. Porque ela nos traz orientações sublimadas, orientações, esclarecimentos que são capazes de nos elevar um patamar acima do que a gente está acostumado no dia a dia, mesmo considerado como melhoria. Então, é possível avançar, mais do que possível, é necessário avançar no conhecimento, no esclarecimento, no desenvolvimento da nossa pessoa, do nosso espírito, utilizando o momento que nós vivemos, as pessoas, o próximo que nos rodeia, para que a gente possa, no dia a dia, e especificamente no texto nos trazido hoje por Joana, nas lições nos trazidas hoje por Joana, na escuta, enquanto você escuta o outro, enquanto você ouve o outro, o desenvolvimento de si, o auxílio ao próximo que está ali com você ou a um terceiro ou uma situação externa que esteja sendo trazida neste momento. Nosso tempo se esgotou, mas o tema não se esgota. Por gentileza, retornem à fonte, leiam, reflitam, busquem outras orientações. A literatura espírita é riquíssima desse tema. Busquem. Que Jesus esteja conosco e que nos acompanhe sempre neste processo. Fiquem em paz.